noite a todos. A gente vai falar o nosso trabalho da matéria Leitura e Produção Textual Acadêmica, alunos Ademilton, Elisa, Isabel, Janaína e Reginaldo. O nosso assunto é AD e material didático hipertextual. Nossos alunos já se adaptaram a esse formato? A universidade é a sociedade do conhecimento, do presencial ao virtual na educação superior. Bom, o objetivo do nosso trabalho é apresentar as vantagens da utilização da hipertextualidade através de uma pesquisa na finalidade de investigar o processo de leitura apoiado por suporte virtual realizado por alunos e professores vinculados a 2 cursos oferecidos à distância. O questionamento que tem no nosso trabalho são as dificuldades encontradas na leitura apoiado por suportes virtuais. É que os alunos acham dificuldades na leitura virtual, pois a partir do momento que não se tem um papel em mãos, não se tem opção de anotações, sendo assim que o aluno tem que ter uma máxima aproveitação da leitura. E as vantagens e desvantagens que podem ser apontadas em relação à leitura apoiada por suportes virtuais. Esta questão vai ser abordada no decorrer da apresentação e serve como exemplo para nós alunos do curso de Letras, tendo em vista que essa ferramenta é o suporte do desenvolvimento do nosso trabalho. O público-alvo que foi pesquisado foram 28 alunos do curso de Pedagogia, 8 tutores do curso de Pedagogia e 10 professores em formação contínua. Nós tivemos uma coleta de dados, nas quais apresentou a pesquisa qualitativa, que procura entender os fenômenos segundo as perspectivas dos participantes da situação estudada, aplicação de questionário com perguntas abertas e fechadas, nas quais as perguntas abertas eram liberadas para o aluno responder à sua vontade e as questões fechadas sendo com opções de respostas. O curso foi avaliado por 2 tutoras que integraram o corpo docente do curso de mestrado e conhecimentos pela CAPES. Passa a palavra. Boa noite, eu sou Ademilton. Quero iniciar falando sobre o embasamento teórico. Com o surgimento das TICs, torna-se indispensável ler bem e ler rápido, né? De acordo com Silva, 2000, página 96. O ato de ler envolve apreensão, apropriação e transformação de significados a partir de um documento escrito. Vale ressaltar que até o momento não existem evidências conclusivas que apontam vantagens consideráveis quanto à utilização do suporte digital, né? O que na realidade hoje se preocupam é com a adequação desse suporte no que diz respeito à leitura textual, né? A preocupação hoje não se preocupam com o surgimento disso, ou a importância, ou as vantagens que ele traz, né? Nós sabemos que trazem grandes vantagens, mas a preocupação maior mesmo é a adequação desse novo instrumento que surgiu. Como nós podemos ver nos gráficos, né, os surgimentos das TICs ele está não só no que diz respeito à educação, mas em vários setores da sociedade, sendo que ainda deixa muito a desejar no que se diz respeito à educação. Há uma grande necessidade de crescimento ainda desse instrumento, há a necessidade de um melhor aparelhamento, né? Nós vemos que em outros setores da sociedade, como nos setores governamentais ou no que diz respeito utilitários, né, ainda é bem maior do que a educação, sendo que está inverso aí. A educação deveria ter hoje uma maior disponibilidade do uso das TICs do que os outros setores da comunidade. Vamos falar agora sobre a leitura em suporte digital e hipertexto. O hipertexto é conhecido por nos dar condições, né, para que a gente desenvolva a leitura sem perder a gente pode entrar em outros textos sem perder o fio da meada, vamos dizer dessa forma, né? Nós podemos utilizar de várias outras formas de leitura, entrar em outros locais dentro do próprio hipertexto, para que a gente possa desenvolver a nossa leitura sem perder, vamos dizer da seguinte forma. Antigamente, quando a leitura não existia hipertexto, você tinha que ser linear, né? No hipertexto não, você já pode ter uma flexibilidade, você tem um melhor desenvolvimento da sua leitura. O link.
link nós podemos usar como exemplo no uso do link, no nosso caso, na própria faculdade. Nós podemos usar isso como exemplo. A gente entra no ambiente da faculdade, sendo que um exemplo que eu posso dar do texto de Cassani. Nós entramos lá para ver as nossas atividades e ali mesmo nós podemos utilizar desse instrumento link para que a gente pudesse estudar. Automaticamente, a gente entrando para ver as nossas atividades, nós também usamos aquele próprio local, o link, para que a gente pudesse estudar e desenvolver o que ali era nos pedido. O texto no âmbito das TICs. No caso do e-mail, é usado no dia a dia como recurso informal, né? O texto multimídia é disponível ao programador como exemplo. A gente pode citar linguagem verbal, os gráficos, os sons, né? O hipertexto, como já foi dito, né? São textos que permitem ao leitor acessar vários textos através do hipertexto, né? Esses outros textos que a gente pode acessar através do hipertexto é muito conhecido como os nós, né? Então, você entrando no hipertexto, você tem condições de desenvolver uma melhor leitura, se utilizando desses nós, né? E, sendo assim, você tem a possibilidade maior de chegar a uma conclusão, ou seja, você tem um maior embasamento, uma maior utilização de onde você quer chegar, do que você quer estudar, através dos nós, que é conhecido, ou os outros textos dentro do hipertexto. O texto de hipermídia. Texto hipermídia. O próprio hipertexto acrescido de imagens, sons, desenhos e animações. Isso é conhecido como texto de hipermídia. Textos eletrônicos. Bom, o texto eletrônico, ele facilita a vida do leitor, né? E ele nos permite desenvolver as nossas habilidades também, né? Ele facilita com a nossa vida na hora da leitura. Nos apresenta novos desafios, nos faz desenvolver algumas coisas que nós, na leitura formal, ou seja, sem ser o texto eletrônico, um outro texto comum, a gente não desenvolveria como na leitura do texto eletrônico. As características do hipertexto, como todo mundo pode ver no gráfico, tá? Não linearidade, como já foi dito, ele não segue uma linha só, você pode abrir novos textos, você pode fazer novas pesquisas dentro do próprio hipertexto, né? A volatilidade, que no caso, como já foi dito também, você pode abrir esses novos textos, topografia, multissemiose, acessibilidade limitada, né? Dentro do hipertexto você tem acesso a vários outros textos, a fragmentariedade, a interatividade, intertextualidade. Boa noite, eu sou Isabel. A minha parte foi com os dados básicos dos sujeitos da pesquisa, né? Ela foi dividida em duas partes. Na primeira, nós apresentamos alguns dados que nos ajudam a compreender melhor as respostas obtidas nos questionários. Na segunda, oferecemos uma síntese das respostas obtidas. As questões indagaram sobre sexo, idade, escolaridade, forma de acesso à internet. Tabuladas as respostas, encontramos os seguintes resultados por grupos sujeitos. Alunos de pedagogia. O grupo era praticamente feminino, 27 mulheres e um homem, a faixa etária entre 20 e 47 anos. 86% possuía curso de formação de professores de nível médio. 14% tinha graduação em outra área. 53% dos alunos acessavam a internet em casa e 21% realizavam em casa e no trabalho. Entre esses alunos, predominava o acesso de escada, né, à internet. E 11% não tinham como acessar a rede. Tutores do curso de pedagogia, esse grupo também era predominantemente feminino. A faixa etária oscilava entre 25 e 40 anos. 25% possuía apenas a graduação. Outros se distribuíam entre mestres, 37,5%,
e pós-graduados 37,5%. Todos tinham acesso à internet de casa, polo, ou de casa, polo trabalho. No acesso nos domicílios, os tutores predominavam o descarga também, o acesso de descarga. Professores em aperfeiçoamento. Na sua maioria eram mulheres, metade 50% na faixa etária entre 40 e 50 anos. 30% era com pós-graduação e os demais 70% apenas de graduação. A maioria, 80%, fazia o acesso à rede em casa. Os outros 20% realizavam a conexão em casa e no trabalho. A caracterização dos sujeitos segundo o grupo a que pertenciam nos permitiram verificar que os tutores possuíam formação acadêmica mais elevada. Isto criou uma expectativa maior em relação às respostas apresentadas às questões abertas do questionário. Boa noite, meu nome é Janaína. Como vocês puderam observar, foi dado todas as informações necessárias para a gente poder obter os resultados. Nós deixamos claro o objetivo sobre a fundamentação teórica e agora nós vamos apresentar os resultados. Nós tiveram várias perguntas, mas dentre as principais serão apresentadas agora. A primeira foi dificuldades com o Zinc.